Amém. Queridos, eu quero, antes de ler a palavra com vocês, eu queria falar do nosso ministério Amar e Servir. Este ministério tem sido uma bênção na vida de tantas pessoas, né? Tanto para abençoar famílias da igreja, quanto famílias de fora. E este ministério é voltado para a ação social. E este ministério tem distribuído cestas básicas a várias famílias em necessidade, tá bom? E nós estamos assim com falta de alimentos, tá bom? Nós estamos precisando montar cestas e esse mês foi puxado assim, né? Tem faltado alimentos, tá bom? Então eu quero desafiar você, não só todo domingo nos cultos você pode entregar seu alimento não perecível, e durante essa semana também, se você tem algo na sua casa, de repente, pastor, esqueci de levar, tá? Vamos combinar, ou a gente pega na sua casa, ou você traz aqui na igreja, tá bom? Nós precisamos atender algumas famílias aí, e precisamos montar algumas cestas, tá bom? E vamos lá, quero compartilhar com vocês um texto lá em Atos, no capítulo 17. Funciona. Atos capítulo 17, eu vou fazer a leitura a partir do verso 22. Atos 17, a partir do verso 22. Diz assim: Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu aos seus membros: Homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois enquanto andava pela cidade reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele de que lhes falo. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, uma vez que é Senhor dos céus e da terra. Não habita em templos feitos por homens, e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo, e supre cada necessidade. De um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendência dele. E por ser isto verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra, projetado por artesãos. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca destas coisas, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Amém? Vamos orar mais uma vez, Pai. No nome de Jesus nós queremos colocar a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente diante do Senhor, para sermos ministrados pela Tua palavra, para sermos ministrados pelo Teu Santo Espírito. Espírito Santo de Deus, mova-se neste lugar, ilumina o nosso entendimento, que o Senhor fale conosco agora,
do teu jeito, da tua maneira, e que a tua palavra possa cumprir o propósito para o qual o Senhor a está lançando neste momento, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, eu particularmente, eu acho bastante interessante esse texto, porque esse texto nos fala de um momento de Paulo lá em Atenas, e Paulo caminhando pela cidade. Paulo, ele fica indignado de ver tantos deuses, tantos altares, tantas representações de tantos deuses ali naquele lugar. E Paulo começa a anunciar e a falar do Senhor Jesus, do único Deus verdadeiro. E aquele povo então fica confuso. O que é isso que esse camarada está aí divulgando e promovendo no nosso meio? Então levam Paulo até o conselho para que ele fale. E Paulo então, no seu discurso, ele vai dizer assim: olha, eu percebo, né, que vocês são muito religiosos, pois andando aí pela cidade, eu vi tantos altares dedicados a tantos deuses. E ele fala assim: e havia um altar, eu percebi um altar, com a seguinte inscrição nele: ao Deus desconhecido. E ele vai dizer assim: olha, esse Deus que vocês não conhecem, mas desejam adorar, este Deus que eu vim apresentar a vocês, é este Deus que eu vim anunciar a vocês. Esta conversa que vocês não estão entendendo, que vocês aí estão inquietos sobre o que eu estou anunciando, é sobre esse Deus desconhecido para vocês, mas esse Deus que deseja se revelar a vocês. E aqui nesse texto, então, nesse trecho que nós lemos, Paulo começa a falar a respeito de Deus, que Ele é o Deus que fez o mundo e tudo o que há no mundo, que Ele é Senhor dos céus e da terra, que Ele de um só homem fez todas as nações, Ele estabeleceu aonde cada nação iria ficar. E que o desejo desse Deus é que as nações o buscassem, ainda que tateando. E ele diz assim: mas Deus não está longe de nenhum de nós. E ele vai dizer assim, ele chega a dizer assim, ó, como disseram alguns dos seus próprios poetas, somos descendência dele. E por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro. Ele estava dizendo: olha, Deus é diferente dessa ideia que vocês têm, desta forma como vocês estão olhando para Ele, como um ídolo de ouro, de prata, de pedra, projetado por artesãos. E ele vai dizer assim, ó, no passado Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas hoje Ele ordena, tá certo? Para que todos em todo lugar se arrependam. E eu quero chamar a nossa atenção, porque eu penso que muitas vezes nós também estamos adorando ou estamos diante de um Deus talvez não conhecido por nós, não conhecido da maneira como Ele deseja ser conhecido, não conhecido da maneira como Ele espera que a gente o conheça. Ou talvez no altar do nosso coração não está a inscrição ao Deus desconhecido, mas ao Deus mal conhecido, um Deus que a gente conhece mais ou menos, um Deus que a gente conhece assim algumas coisas. E é sobre isso que eu creio que o Espírito Santo vai trazer ao nosso coração, vai ministrar ao nosso coração, para que o altar do nosso coração seja ao Deus conhecido, ao Deus que eu conheço, ao Deus que eu sei quem é, ao Deus que eu enxergo, ao Deus que eu vejo, ao Deus com quem eu me relaciono. E queridos, é muito fácil para nós olharmos para a palavra e percebermos como esse Deus que Paulo estava anunciando aqui aos atenienses, esse Deus que está presente neste lugar, esse Deus que nos deixou a sua palavra, como esse Deus deseja ser conhecido, como esse Deus, através das suas manifestações, Ele deseja que a gente o conheça.
Deus deseja ser conhecido. E para isso, em muitos momentos, Ele vem intervindo na história humana. Ele vem se manifestando através da natureza. O Salmo 8, o verso 1 e o verso 3 diz assim: ó Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes nos céus a tua majestade. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes. O Salmo 19, de 1 a 4 diz assim: o céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala desta glória ao dia seguinte, e cada noite repete isso a outra noite. Não há discurso nem palavras, não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro e as suas palavras alcançam a terra toda. Esse texto está dizendo que a natureza, a criação de Deus, mesmo sem palavra, mesmo sem discurso, ela está anunciando a toda a terra a grandeza de Deus, a majestade de Deus e a glória de Deus. Deus colocou o seu dedo, a sua mão, a sua impressão em tudo que Ele criou. Então é possível nós olharmos para uma outra pessoa e enxergarmos Deus na complexidade de tudo que Deus fez. De olharmos para o céu, para as estrelas, para os astros e entendermos que só a mão de Deus, só o poder de Deus poderia ter criado tudo que existe, do macro ao micro. Então nós temos um Deus que se revela, nós temos um Deus que se mostra, nós temos um Deus que se apresenta. Deus quer ser conhecido pelo ser humano, por isso Ele está disponível, Ele se mostra àqueles que o buscam. O verso 27 de Atos 17 que nós lemos diz assim: seu propósito era que as nações buscassem a Deus, e tateando talvez viessem a encontrá-lo, embora Ele não esteja longe de nenhum de nós. O desejo de Deus é que as nações o busquem. O desejo de Deus é que eu e você, a gente, o busque. Um texto bem conhecido, Jeremias 29, 13. A palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então Deus deseja ser buscado, e Ele diz que quando essa busca vem de todo o coração, Ele se deixa achar, Ele se mostra, Ele se revela. Paulo afirma: Deus não está longe, Ele não está longe, Ele é um Deus presente. No Antigo Testamento, um dos nomes pelo qual Ele se apresentou foi Jeová Chamar, que quer dizer que Deus está presente, que Deus está aqui. No Novo Testamento, um dos nomes pelo qual Jesus se tornou conhecido é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Antes de Jesus subir aos céus, Ele disse: olha, eu vou estar com vocês todos os dias. Ele é um Deus presente. O Salmo 46 vai nos dizer que Ele é refúgio, que Ele é fortaleza, que Ele é socorro presente na hora da angústia, na hora da aflição. Um Deus que é presente, um Deus que está presente. O Filipenses capítulo 4, acho que é o verso 4. O verso 4 começa dizendo: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E acho que talvez então o verso 5 vai dizer assim: perto está o Senhor, perto está o Senhor. Nós temos um Deus perto, nós temos um Deus presente, porque esse Deus deseja ser conhecido. Infelizmente, lá no Éden, quando o pecado original entrou no mundo, o pecado trouxe uma separação do homem e Deus. Mas Deus veio então através de seu Filho, através do sacrifício de seu Filho, Deus vem novamente nos ligar a Ele, para que Ele seja conhecido por nós. Oséias capítulo 6, o verso 3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, Ele descerá sobre nós como a chuva,
como chuva serôdia que rega a terra. O texto diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. Este conhecimento de Deus precisa ser algo contínuo, uma busca contínua, porque Deus sempre vai estar se mostrando, sempre vai estar se revelando, sempre vai se fazer presente para que a gente o conheça, e Ele deseja que a gente o busque. E aí eu quero fazer uma pergunta aqui, no primeiro ponto que eu quero apresentar, eu quero fazer uma pergunta, tá? Com que óculos você tem enxergado a Deus? Quais são as lentes que você tem usado para enxergar a Deus? Responde para você, não precisa responder para mim não, responde aí para você. Com que lentes você tem enxergado a Deus? Se eu tivesse aqui um óculos de lente vermelha e colocasse ele, todo mundo ia estar vermelho para mim, sim ou não? Todo o ambiente aqui ia ficar vermelho para mim, porque o meu óculos tinha as lentes vermelhas. Se for uma lente preta, eu ia enxergar todo mundo escuro aqui, tudo escuro, tudo preto. E eu quero que você pense com quais lentes você tem olhado para Deus. Como você tem enxergado a Deus? Será que você tem olhado para Ele com as lentes certas? Antes do Senhor curar minha vista, quando eu estava com miopia aqui no meu olho direito, e eu cheguei a ter 7 graus, e aí, aquele negócio, né? Se eu fechasse o olho bom, eu só via um embaçado, não conseguia ver nada, tá? E eu me lembro um dia que eu fui fazer um teste para usar uma lente de contato para corrigir pelo menos parte da deficiência que eu tinha. Gente, quando eu coloquei aquela lente, parece que clareou o dia. Eu acho que só quem precisa usar óculos assim não está usando, e aí coloca um óculos com o grau certo para você, dá uma clareada, é um negócio impressionante. Você fala, meu Deus do céu, e eu achava que eu enxergava. É um negócio doido. E a pergunta é: você tem olhado para Deus com as lentes certas? Porque se você olhar para Deus com as lentes erradas, você vai enxergar Deus de uma forma errada. E se você enxergar Deus de uma forma errada, você vai viver a sua vida de uma forma errada. Então é importante que a gente olhe para Deus, que a gente enxergue a Deus com as lentes corretas, para que a gente veja a Deus do jeito que Ele se mostra, do jeito que Ele se revela, do jeito que Ele deseja ser conhecido. Porque a forma como você enxerga a Deus vai influenciar a sua vida em tudo. Às vezes nós estamos olhando para Deus com as lentes da religião, às vezes com a lente da religião dos nossos pais, ou a nossa mesmo. Às vezes o conhecimento que a gente tem de Deus é da vida religiosa que a gente viu nossos pais viverem, ou nossa mãe, ou nosso pai, ou às vezes a gente mesmo. Porque às vezes nós estamos dentro de uma igreja, nós frequentamos uma igreja, mas nós não conhecemos a Deus, nós não enxergamos a Deus, nós ainda não vimos a Deus. E aí é um problema, porque nós temos um Deus que é presente, nós temos um Deus que se revela, nós temos um Deus que deseja ser conhecido. Então por que nós não estamos o conhecendo? A Bíblia diz que o Deus deste século, se referindo ao diabo, ele cegou o entendimento dos homens, para que eles não vejam. Então o diabo vai tentar de tudo para distorcer a sua visão de Deus, para distorcer quem é Deus para você, porque a forma como você enxerga Deus vai influenciar a sua vida. Então muitas vezes nós crescemos debaixo de tantos conceitos religiosos que foram nos passados, ou que a gente foi vendo,
e que muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que Deus deseja ou está apresentando a nós. Alguns, às vezes, têm um entendimento que a vida cristã, a vida com Deus, precisa ser uma vida pesada, precisa ser uma vida sofrida, que se não estiver sofrendo, é porque você não está certo com Deus, não. Essa é uma lente errada de se olhar para Deus. Porque o texto que eu já citei aqui de Filipenses, capítulo 4, o verso 4, nos diz lá: alegrai-vos no Senhor. E é tão importante essa questão que o apóstolo repete: outra vez vos digo, alegrai-vos. Deus deseja que a gente seja feliz, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas. Ele diz que nesse mundo a gente vai passar por aflições, mas ele fala assim, coragem, porque eu venci o mundo. E ele diz que veio trazer vida e vida abundante. E quando eu escuto a expressão vida abundante, eu não consigo pensar numa vida de pesar, numa vida só de choro, de lamento, de angústia. Mas eu creio que o Senhor deseja que a gente tenha uma vida próspera no sentido de feliz, uma vida alegre, uma vida que vale a pena ser vivida. E muitas vezes a religião nos priva disso. A religião muitas vezes mata a nossa fé. Porque muitas vezes a religião ela coloca peso sobre nós. Ela coloca angústia sobre nós, ela coloca peso. E muitas vezes é assim que nós estamos olhando para Deus, com as lentes da religião, com conceitos pesados, como o Senhor Jesus falou, né, com tradição de homens. Às vezes nós podemos estar olhando para Deus com as lentes de outras religiões. E aí tem tantas religiões nesse mundo, né? E às vezes a gente começa a formar conceitos de Deus através daquilo que as outras religiões falam ou passam. Ou às vezes nós estamos olhando para Deus com a lente da experiência dos outros. A gente tem uma ideia de quem Deus é por conta da experiência dos outros, por conta do que os outros falam. Mas nós mesmos nunca enxergamos, nunca vimos, não sabemos quem Deus é. Eu já compartilhei com vocês aqui que quando eu comecei a frequentar a igreja, eu achava que eu era crente, porque eu achava que eu acreditava nas mesmas coisas que aquele povo batista lá dos 5 conjuntos acreditava. Até que o Senhor mostrou para mim que eu não conhecia. Eu tinha algumas ideias a respeito de Deus. Eu tinha alguns conceitos a respeito de Deus. Mas eu não conhecia Deus. E às vezes a ideia, né, pelo menos eu cresci com essa ideia, de que Deus era um senhor, né, era um velhinho ranzinza, bravo, que estava longe, lá no céu, com o dedo apontando assim, cheio de raio, para jogar na nossa cabeça, se a gente fizesse alguma coisa errada. De tanto que a gente ouvia, né? Deus está vendo, Deus castiga. E aí é essa lente, que está aqui, na nossa vista, e é assim que a gente enxerga Deus, um Deus distante, um Deus impessoal, e um Deus que só está esperando um deslize meu para me castigar. Compartilhei com algumas pessoas aqui, nem sei com quem foi, mas quando eu era criança, eu brincando lá e rolando com os meus irmãos, de repente nessa rolada eu paro de barriga para cima, coloco a língua para fora, sem querer, mas coloco a língua para fora. Aí me deu um desespero, porque na minha cabeça e com as lentes que eu estava usando naquela época, eu pensava assim: Deus deve pensar que eu mostrei a língua para ele vai me matar. E eu ficava: Deus, perdão, eu não quis te mostrar a língua, desesperado, porque eu coloquei a língua para fora, olhando para o céu,
pensando, Deus vai soltar o raio. Deus vai soltar o raio. Então eu quero perguntar, quem é Deus para você? Com que óculos, com que lentes você tem olhado para Ele? Quem é Deus para você? Qual é o conceito que você tem de Deus? Qual é a ideia que você tem de Deus? Como que você está olhando para Ele? Deixa eu ler um texto para vocês, Isaías 6, versos de 1 a 3. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Esta é uma visão. Foi como Isaías olhou para Deus com as suas lentes, e ele viu ali uma manifestação de Deus. E o momento, o texto diz, no ano da morte do rei Uzias, era um momento de transição, era um momento que um rei havia morrido, um outro rei assumiria, e mais ou menos o que a gente começa a viver esse ano aqui no Brasil, né? Com as eleições. Será que muda o governo? Se mudar o governo, como é que vai ser? Como é que vai ser o próximo governo? E isso começa a trazer inquietação para o nosso coração. E não era diferente aqui, havia uma inquietação. Como seria o novo rei? Como as coisas seriam conduzidas? E aí, Isaías tem uma revelação de Deus. Ele olha para Deus e o texto diz que ele vê Deus assentado num alto e sublime trono. Ele vê um Deus que continua governando, ele vê um Deus que continua soberano, mesmo que o momento político ali da nação fosse de instabilidade, mas Deus continua soberano, Deus não perde o controle. E eu imagino que foi maravilhoso para Isaías enxergar o Senhor e ver, o meu Deus está num alto e sublime trono. Não importa quem vai assumir o trono aqui na terra, porque Deus não vai perder o controle, Deus não vai perder o governo. Então ele olha para Deus de uma forma correta, porque ele tinha relacionamento com Deus. Aí um outro episódio, o evangelista João vai nos narrar, vai nos contar um encontro que Jesus teve com a mulher samaritana. E aquela mulher samaritana, ela está diante do Filho de Deus, do Deus encarnado. E sabe como que ela enxerga Jesus? Com os óculos ou com as lentes dela naquele momento, como um homem judeu. Porque ela disse para ele: como você, sendo homem judeu, conversa comigo que sou mulher samaritana? Ela estava diante do Deus encarnado, mas ela não o enxergava, ela não o via. Deus estava presente diante dela, mas ela não o reconhecia. E conforme ela vai conversando com Jesus, o entendimento dela começa a mudar. Aí quando Jesus fala para ela: chama teu marido, e ela diz: não tenho marido, e Jesus fala: haha, não tem mesmo. Aí ela fala assim: vejo que você é profeta, você não é um simples homem judeu, você é um homem de Deus. E depois naquela conversa com a água, ela desejando daquela água da vida, ela reconhece que Jesus é o Messias,
que Jesus é o enviado de Deus, porque ela volta para sua aldeia e ela vai avisar os homens lá, ó, venham ver se não é este, aquele que nos anunciaram, né, nossos pais, os profetas. Então, conforme ela foi se relacionando com Jesus, conversando com Jesus, ela foi tendo entendimento de quem Jesus era. Conforme nós fomos conhecendo ao Senhor, nos relacionando com o Senhor, as nossas lentes também vão mudando. A gente começa a enxergá-lo da forma como ele realmente se mostra e deseja se revelar a nós. Então eu preciso conhecer a Deus para enxergá-lo da forma adequada. Então, como conhecê-lo? E a segunda pergunta que eu quero fazer para vocês responderem aí para vocês mesmos, né? Como conhecer a Deus? Como que eu posso conhecer esse Deus? Esse Deus que é presente, esse Deus que está perto, esse Deus que se manifesta, esse Deus que está aqui. Como conhecer a esse Deus? Para que eu possa enxergá-lo da forma como Ele é. O Evangelho de João, capítulo 17, o verso 3 diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Esse é o desejo do coração de Deus, que a gente o conheça. Deus deseja que você o conheça. E como nós podemos conhecê-lo? Uma forma é através da sua palavra. Porque a Bíblia é a revelação escrita de Deus. É Deus nos mostrando quem Ele é. No Antigo Testamento nós vemos Deus através de Abraão, levantando um povo, levantando uma nação. Não porque Deus queria salvar somente uma nação. Deus sempre quis alcançar todas as nações da terra. O texto que a gente leu de Atos, nós vemos Paulo falando, o desejo dele é que as nações o busquem. Então Deus sempre desejou alcançar todas as nações, mas Deus levanta uma nação, Deus levanta Israel, para através dessa nação, ele se tornar conhecido a todas as outras nações. Por isso que em Isaías 43, ele diz para Israel, vocês são minhas testemunhas, diz o Senhor, para que vocês me conheçam, para que vocês creiam em mim, para que vocês entendam, porque o desejo de Deus era mostrar a sua glória, era se tornar conhecido através de Israel. Por isso Deus manifestou a sua glória em Israel, para através de Israel ele ser conhecido a todas as nações. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Deus faz isso através da igreja. A igreja é o Israel de Deus. Deus se mostra, Deus se revela, Deus deseja alcançar as nações através da igreja, através da minha vida e através da sua vida. Por isso que nós precisamos conhecê-lo. Porque se nós não o conhecermos, nós não o faremos conhecido. Como eu vou mostrar a alguém que eu não conheço? Como que eu vou falar de alguém que eu não conheço? Então Deus deseja ser conhecido para que nós possamos mostrar a sua glória. E as Escrituras é a revelação de Deus, de quem Ele é. João capítulo 5, verso 39 diz, examinais as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus dizendo, olha, vão para a palavra, porque vocês sabem que na palavra vocês vão encontrar a salvação, e esta palavra mesmo é que fala de mim, é que testemunha a meu respeito. Então nós conhecemos a Deus através da palavra, nós conhecemos a Deus através de Jesus.
O Senhor Jesus disse para uns dos seus discípulos, quando ele perguntou: mostra-nos o Pai, mostra o Pai para a gente, mostra Deus para a gente, e isso vai bastar para a gente. E aí Jesus fala assim: olha, vocês estão aí já há um tempo comigo, como é que vocês me fazem uma pergunta dessa? Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é o Deus encarnado que veio mostrar o Pai, a bondade do Pai, a glória do Pai, a salvação do Pai. Hebreus capítulo 1, a partir do verso 1 diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Jesus é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser. Então, através de Jesus, nós conhecemos o Pai, nós conhecemos a Deus. O verso 30 do capítulo 17 de Atos diz assim: no passado Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. O arrependimento é uma forma de nós conhecermos a Deus. Não há como nós conhecermos a Deus sem arrependimento, porque o arrependimento me mostra quem eu sou diante de Deus, mostra a culpa que eu tenho por conta do meu pecado e o preço que Jesus pagou pela minha culpa. É através do arrependimento que eu me aproximo dele, que eu me achego a ele, que eu o conheço. E uma outra forma, através da experiência. Atos 9, a partir do verso 1 diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, se referindo aí aos cristãos, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. O texto diz que Paulo, ele vai para Damasco para levar preso todos que ele encontrassem que fosse do caminho, aqueles que fossem discípulos de Jesus. Mas nesse caminho para Damasco, ele tem um encontro com Jesus, ele tem uma experiência com Jesus, e isso muda completamente a vida dele. Paulo era alguém extremamente religioso, zeloso. Paulo, quando estava perseguindo os cristãos, ele fazia isso acreditando que estava servindo a Deus. Por quê? Porque as suas lentes não eram as adequadas. Ele enxergava Deus de uma forma completamente diferente. Até que ele teve uma experiência com Jesus, uma experiência real com Jesus, e isso mudou a vida dele, mudou a vida completamente dele. A forma como ele olhava para Jesus, enxergava Deus, mudou completamente a partir dali. Nós só vamos conhecer verdadeiramente a Deus através da nossa experiência com Ele. Não adianta os nossos pais conhecerem a Ele, nós precisamos conhecer.
Não adianta os nossos amigos conhecerem a Deus, nós precisamos conhecer, nós precisamos de uma experiência real e verdadeira com Ele. Nós precisamos enxergá-lo desta maneira. Nós precisamos ser alcançados pela sua graça. Por isso a necessidade do arrependimento. Por isso Paulo estava dizendo aos atenienses: olha, Deus não levou em conta a ignorância do passado, mas agora Ele ordena que todos, em todos os lugares, se arrependam, para que vocês possam conhecê-lo, para que vocês possam experimentá-lo. Queridos, no dia que eu tive uma experiência real e verdadeira com Jesus, eu estava fazendo um estudo bíblico, no domingo à tarde, e uma missionária estava me evangelizando e me dando o estudo, e eu briguei com ela naquela tarde, porque ela, no zelo dela, querendo me levar para Jesus, eu me senti meio pressionado, e falei: quer saber, vamos parar por aqui, não quero mais fazer esse negócio não. E levantei e fui embora. Só que aquela noite eu fui na igreja. Eu voltei lá para participar do culto. E queridos, eu não sei nem explicar para vocês o que foi que aconteceu. Mas o pastor pregava e o pastor ainda estava na introdução do sermão. E o Senhor Jesus me catou de um jeito, o Senhor Jesus me apareceu de um jeito. Eu pude percebê-lo, eu pude senti-lo. Eu pude ouvir a voz dele dentro de mim. E eu me entreguei a ele ali no comecinho da mensagem. E eu passei aquela mensagem toda chorando, não vendo a hora do pastor fazer um apelo, que eu queria ir lá na frente mostrar para todo mundo que eu tinha entregado minha vida para Jesus. Foi uma das experiências mais fortes da minha vida. Eu sei que Deus age com cada um de forma diferente, porque cada um é cada um. Nós não precisamos ter todos a mesma experiência, mas a minha foi assim. Eu sentia como se eu estivesse mergulhando nele, como se eu estivesse entrando numa piscina e aquela água fosse me tomando lá dos pés e subindo e subindo e subindo e subindo até me tomar por completo. E todo ranço, raiva, mágoa, tristeza, um monte de coisa ruim que habitava em mim, parece que foi arrancado. Um peso saiu de sobre mim, parecia que eu levitava. Foi algo forte, foi algo intenso. E ali, eu entendi pela primeira vez que tudo que eu conhecia a respeito dele era aqui, mas ele nunca tinha descido para o meu coração até aquele momento. E que coisa tremenda quando nós temos uma experiência com ele. Que coisa tremenda quando a gente percebe ele dentro de nós, nos ajudando, nos fortalecendo, nos abençoando, nos dando direção, nos dando graça, nos empurrando para frente, dizendo lá dentro da gente: eu estou com você, pode vir o que vier, não importa, porque nós estamos juntos. E você saber disso, Ele está com você, o seu Deus está com você, o seu Deus não te deixa, o seu Deus não te desampara. E quando a gente tem medo, quando a gente passa por aflição, quando a gente passa por angústias, a gente pode se achegar a Ele, a gente pode rasgar o coração diante dEle, a gente sabe que Ele está presente, que Ele cuida. É assim que Ele deseja ser conhecido. Ontem nós tivemos o culto moving aqui, foi uma benção. Foi ou não foi?
E o Joabe trouxe uma palavra tão abençoada. Joabe falou sobre o amor de Deus. O amor de Deus. E sabe o que foi assim impactante em ouvir o Joabe? Foi que o Joabe, ele não estava falando de conceitos. Ele não estava falando de coisas que ele leu num livro, que ele leu da história de alguém. Mas ele estava falando da sua experiência com Deus, da sua vida com Deus, de como ele experimentou o amor de Deus, de como ele foi impactado pelo amor de Deus. E aí isso faz toda a diferença. Percebe? Porque nós precisamos conhecê-lo. Porque se a gente não o conhecer, nós não teremos como expressá-lo. Nós não teremos como anunciá-lo. A gente pode até falar dele, mas vai ser um discurso vazio, porque a gente não conhece. Como conhecer a Deus? E uma última pergunta que eu quero deixar aqui: para que conhecer a Deus? Para que conhecer a Deus? Isaías capítulo 6, continuando a primeira parte da leitura que eu fiz a partir do verso 5 agora. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar, com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Quando Isaías tem aquela visão gloriosa do Senhor assentado num alto e sublime trono, serafins diante dele cantando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Uma das coisas que acontece com ele é ele reconhecer o seu estado diante da majestade de Deus. E o texto diz que ele grita: ai de mim, eu estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Nós precisamos conhecer a Deus para que a gente possa se conhecer, para que a gente possa entender a nossa condição diante desse Deus que é santo, majestoso, poderoso. Ele é grande e eu sou pó, eu sou nada, mas ainda assim Ele me olha com amor. E da mesma forma, como a providência, veio dos céus para remover o pecado de Isaías, assim o Senhor fez conosco. Jesus removeu o escrito de dívida que era contra nós. Nós fomos perdoados através do sacrifício de Jesus. E quando a gente conhece a Deus, a gente passa a entender isso. E a gente passa a ver quem nós somos nele. A gente passa também a conhecer a nossa identidade. A nossa identidade de filho amado. Que você é amado por Ele. E nada muda isso. Que Ele ama você, como nós cantamos aqui. Ele me ama tanto, tanto, ao ponto de morrer por mim, ao ponto de se entregar por mim. Esse é o tamanho do amor desse Deus por você. Então, quando eu conheço também a mim mesmo. Eu me conheço como filho amado dele.
conhecê-lo para conhecer o nosso propósito. Gênesis vai nos dizer que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. E Deus deseja que a gente expresse essa imagem e semelhança dele aqui nessa terra. Que este é o propósito dele para as nossas vidas. Efésios vai dizer que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Deus deseja que a nossa vida glorifique a Ele, na sua profissão, nos seus estudos, na sua família, nos seus relacionamentos, em tudo que você fizer, a sua vida precisa glorificá-lo. A sua vida precisa ser uma expressão dele aqui nessa terra. Por isso que os seguidores do caminho que Paulo saiu atrás foram chamados lá em Antioquia, se eu não me engano, pela primeira vez de cristãos, porque eles se pareciam com Cristo. Então, ser cristão é se parecer com Cristo, é ser uma expressão dele aqui nessa terra. E é isso que ele deseja da gente, que a gente o conheça, que a gente seja cheio dele, para que a gente expresse ele aqui nessa terra. O Senhor Jesus, em João, no capítulo 15, nos diz que ele é a videira, que o Pai é o agricultor, que nós somos os ramos. E ele espera que nós, como ramos, que a gente possa dar frutos. E já falamos sobre isso, né? Se um pé de goiaba dá goiaba, um pé de Jesus tem que dar o quê? Jesus. Nós precisamos produzir Jesus. Jesus precisa ser produzido dentro de nós, e a nossa vida precisa produzir Jesus também fora de nós, na vida do outro. Nós somos a expressão dele aqui nessa terra. Ele confiou isso a nós, a sua igreja. Você, como igreja dele, tem essa responsabilidade. É a igreja que vai alcançar as nações. Não é o governo humano. Não é a ONU. Não é a União Europeia. É a igreja. Mesmo que a gente olhe para a gente, igreja, e veja assim, nossa, mas a gente é tão limitado, a gente é tão... Se nós formos a expressão dele nesta terra, nós vamos alcançar as nações. Este é o desejo do coração dele. É para isso que ele deseja que a gente o conheça. É para isso que ele deseja se revelar a nós, para que a gente possa cumprir este propósito aqui nessa terra. E conhecê-lo também para herdarmos o céu. Esse é o desejo dele. Que a gente alcance o céu nele. João 17:3, que já lemos, diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna está em conhecê-lo. Quando nós o conhecemos, nós herdamos a vida eterna. Em Mateus, no capítulo 7, Jesus falando de alguns que vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso e aquilo. E o Senhor Jesus vai dizer para aqueles que não vão herdar o céu: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, eu não conheço vocês. Herdar o céu vai herdar quem conhece a Jesus, por isso precisamos conhecê-lo. E agora sim, queridos, eu vou terminar. Né? Mas eu quero terminar com esse versículo de Jó, capítulo 42, o verso 5, onde Jó diz assim: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos.
Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com os meus próprios olhos. É dessa forma que o Senhor deseja que a gente o conheça. Não com os olhos dos outros, não com os olhos da religião, não com os olhos errados, mas que a gente o conheça com os nossos próprios olhos, com as lentes certas, para que a gente o conheça na profundidade que ele se revela a nós. Amém? Quero convidar você a fechar os teus olhos. A experiência que Jó viveu com Deus levou ele a conhecê-lo com mais profundidade. O Senhor deseja ser conhecido, o Senhor deseja se revelar a nós. Mas Ele diz que vai se revelar àqueles que o buscarem de todo o coração. De todo o coração. Você precisa buscá-lo, desejando ardentemente encontrá-lo. E quando fazemos assim, podemos nos preparar para experiências tremendas com Ele, aonde Ele vai se revelar a nós, se mostrar a nós, falar conosco, nos tocar. Deus deseja ser conhecido. E a pergunta é: você tem conhecido a Deus da forma como Ele deseja ser? O Deus que vocês adoram sem conhecer é esse mesmo Deus que eu vim apresentar a vocês. Foi o que o apóstolo Paulo falou aos atenienses. E provavelmente o Espírito Santo de Deus esteja agora no teu coração dizendo que Ele deseja tornar Deus conhecido para você. Que Ele deseja te dar as lentes exatas para você conhecer a Deus, para você permanecer em conhecer a Deus, para que você tenha as lentes exatas para enxergar o Senhor, para vê-lo, não o Deus da religião, mas o Deus do relacionamento. O Deus que diz: não chamo mais você de servo, mas de amigo, porque eu tenho compartilhado com você tudo que o Pai tem me entregado. O Deus que quer ser seu amigo está aqui. O Deus que deseja se relacionar com você, se mostrar a você está aqui. Mas você precisa dar um passo na direção desse Deus. Você precisa abrir o teu coração para que esse Deus entre. Você precisa se arrepender dos seus maus caminhos, para que haja perdão dos seus pecados, e o Senhor possa inundar o teu ser, possa fazer em você morada. E se alguém deseja hoje entregar a sua vida a Jesus pela primeira vez, eu quero convidar você a ficar em pé, porque eu quero orar com você. Se alguém aqui nunca entregou a vida a Jesus e deseja fazer isso hoje, ter uma experiência com Ele hoje, conhecê-lo hoje, entregar a sua vida, se arrepender dos seus pecados e começar uma nova vida na dependência dEle, permitir que Ele te dê um novo coração, uma nova vida, como Ele deu ao apóstolo Paulo, como Ele deu a mim e a tantos aqui. Eu quero desafiar você, coloque-se de pé, eu quero orar com você. Alguém deseja hoje entregar sua vida a Jesus? Entregar o seu coração a Jesus? Mais alguém deseja? Coloque-se de pé.
O Senhor está aqui neste lugar e Ele deseja se fazer conhecido. Ele deseja se tornar conhecido aí dentro de você. E talvez você tenha olhado para você e tenha entendido que no altar do seu coração a inscrição é ao Deus mal conhecido, que você não conhece da forma como o seu coração deseja. Mas hoje você também deseja fazer uma entrega a Ele. Deseja entregar a sua vida a Ele e dizer: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero te ver, eu quero te experimentar, eu quero renovar o meu compromisso contigo, eu quero renovar a minha fé na tua presença. Eu quero me afastar de tudo aquilo que me afasta de ti. Eu quero desafiar você também a se colocar de pé. Eu quero orar com você. Se você deseja dar um passo além naquilo que você já tem experimentado dele, coloca o seu coração diante dele, coloca a tua vida diante dele. Abra o seu coração para que ele abra os teus olhos e você o enxergue como ele deseja ser conhecido. Peça para que ele se mostre. Pare de tentar enxergar Deus do teu jeito, da tua maneira, com os seus limites, com os limites que você impõe, e permita o Senhor se mostrar, o Senhor se revelar, o Senhor te levar a um novo momento, a um novo nível no seu relacionamento com Ele, na sua vida com Ele. Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor, a nossa vida diante do Senhor. Nós queremos, ó Deus, que caia por terra todo conhecimento religioso, todo conhecimento falso, todo conhecimento que não nos mostra a tua verdadeira face, que caia por terra, ó Deus, e que seja descortinado diante de nós, que as escamas dos nossos olhos caiam, que toda cegueira espiritual seja removida, os nossos olhos sejam abertos e possamos enxergá-lo, e possamos vê-lo, e possamos conhecê-lo, e possamos experimentá-lo, e que a nossa vida seja influenciada através do nosso conhecimento de Deus, através da nossa visão de Deus. Por isso, Pai, se revela. Nós não o conheceremos se o Senhor não se revelar. Nós não o experimentaremos se o Senhor não se mostrar. Nós não teremos nada do Senhor se o Senhor não nos entregar. Então, ó Deus, olha para o nosso coração, olha para o nosso desejo, olha para as nossas limitações, tenha misericórdia de nós, ó Deus, e se mostra, se revela, e levante, ó Deus, a nossa vida, e levante, ó Deus, esta igreja, para que esta igreja seja uma expressão do Senhor aqui nesta terra, e aonde formos, possamos levar o teu nome, possamos levar a tua graça,
possamos expressar o teu amor, possamos manifestar o teu poder, e o Senhor se revele através de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, aleluia. Amém. Eu quero convidar você a ficar em pé e ore junto comigo. Pai, que o teu grande amor seja sobre a minha vida, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus envolva todo o meu ser, toda a minha casa, que a comunhão, a consolação do Santo Espírito de Deus transborde em meu coração, que a tua bênção e a vida esteja sobre mim, sobre a minha casa, que eu viva uma semana abençoada, próspera diante do Senhor, que eu desfrute do seu amor de uma forma plena nesta semana, em nome de Jesus, e que a tua bênção na minha vida transborde na vida de outros, em nome de Jesus. Amém, amém, queridos. Deus abençoe no nome de Jesus.